O poder constituinte tem duas manifestações essenciais no que concerne ao tempo: um poder constituinte originário e um poder constituinte derivado. O que seria o poder constituinte originário? Aquele poder constituinte que cria originariamente a Constituição. A criação dessa Constituição pode ter duas manifestações por sua vez. Quais são elas? A criação da primeira Constituição, quando se trata de um país novo, ou então a remodelação por completo de uma Constituição então vigente. Quando um poder constituinte se manifesta com essa força de aniquilar uma antiga Constituição, que inclusive possa ter cláusulas imodificáveis ou cláusulas pétreas, aí nós temos a manifestação originária do poder constituinte. É uma manifestação arrasadora, que se diz soberana, ilimitada, né? E em virtude de não ter limites, de não respeitar cláusulas pétreas, de não respeitar regras jurídicas ou direitos pré-existentes, se diz que o poder constituinte originário é essencialmente político. Já a manifestação do poder constituinte derivado é uma manifestação mais branda, é uma manifestação que acontece apenas para fazer alterações pontuais, precisas e parciais na Constituição. O constituinte originário, quando faz a sua obra, a Constituição, ele tem a consciência de que essa é uma obra humana e, portanto, falível e, portanto, sujeita a modificações. E ele o que faz? Estabelece um órgão para que realize alterações na Constituição. Esse órgão que realiza alterações na Constituição sob a influência do poder constituinte originário e com os limites que ele estabelece, se chama poder constituinte derivado. É, portanto, geralmente limitado e, em virtude de respeitar as regras estabelecidas pelo poder constituinte originário, se diz que ele é essencialmente jurídico e não político, como é o poder constituinte originário. Conheçamos em mais detalhes as manifestações do poder constituinte derivado. O poder constituinte derivado tem basicamente três manifestações. Nós podemos ter o poder constituinte derivado revisor, o poder constituinte derivado reformador e um poder constituinte derivado decorrente, que passamos a partir de agora a fazer a diferença entre cada uma delas. O poder constituinte revisor é aquele que é previsto na Constituição para nela fazer uma revisão geral. A ideia básica que permeia a atuação do poder constituinte revisor é a de que o texto constitucional precisa passar por adaptações para se adequar à realidade social. Os portugueses adaptaram a Constituição que nasceu socialista para se transformar numa Constituição social-democrata. O Brasil também previu uma revisão constitucional na atual Constituição de 1988. Essa revisão constitucional está mencionada no artigo 3º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. E está mencionada com o seguinte texto: a revisão constitucional será realizada após 5 anos contados da promulgação da Constituição pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional em sessão unicameral. Essa revisão do Brasil, ela foi prevista em virtude daquilo que consta no artigo 2º do mesmo ato das disposições constitucionais transitórias. Esse artigo 2º previu um plebiscito para que o Brasil optasse entre monarquia e república, entre parlamentarismo e presidencialismo. Não mudamos nada quando realizamos esse plebiscito. A população resolveu permanecer com o presidencialismo e com a república. Porém, se a população tivesse optado por monarquia e ou parlamentarismo, necessário seria fazer uma revisão na Constituição para definir, por exemplo, os papéis
do rei, do primeiro-ministro. Não há, na atual Constituição, nenhum artigo prevendo a atuação dessas autoridades que, se o parlamentarismo e a monarquia tivessem sido aprovadas, obviamente viriam à cena política de nosso país. Então, essa seria a razão para termos feito uma revisão constitucional no ano de 1993. O plebiscito manteve o status quo, ou seja, manteve as coisas como estavam. Portanto, inclusive, a revisão havida entre 93 e 94 redundou em questionamentos sobre a legitimidade da mesma, uma vez que a população brasileira resolveu permanecer como estava em termos de forma de Estado e em termos de forma de governo. Então, essa seria a motivação para realizar uma revisão em nosso país. No que concerne a atuação do poder constituinte reformador, essa atuação não vem determinada, vem apenas autorizada na Constituição. Ou seja, o poder constituinte originário imagina que, vez por outra, é necessário alterar, se manifesta necessária uma alteração na Constituição. Então, ele, poder constituinte originário, autoriza um certo órgão a realizar estas alterações. No caso, o órgão que realiza esse papel de poder constituinte derivado na nossa Constituição brasileira é o Congresso Nacional. E ele atua modificando a Constituição quando entende que essa Constituição deva ser modificada. E o faz. Por fim, a terceira manifestação do poder constituinte derivado é a manifestação do poder constituinte derivado decorrente. Esse poder constituinte derivado decorrente existe nos chamados estados complexos. Estados complexos são aqueles diferentes dos estados unitários. Um exemplo de estado complexo é uma federação, como é o caso do Brasil. Então, o que faria o poder constituinte derivado decorrente? Ele faria os subsistemas constitucionais. O que são esses subsistemas constitucionais? Em linguagem simples, se trata da criação das constituições dos Estados-membros, no caso da nossa federação. Como no Brasil nós temos uma federação sui generis, relativamente ao comum das federações do mundo, em que os municípios também têm autonomia, esse poder constituinte derivado decorrente também se manifesta para os municípios quando eles criam ou reformulam as suas leis orgânicas. A manifestação positivada do poder constituinte derivado decorrente na Constituição Brasileira de 1988 está mencionada e prevista no artigo 11 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Esse artigo 11 do ADCT tem a seguinte redação: cada Assembleia Legislativa com poderes constituintes elaborará a Constituição do Estado no prazo de 1 ano, contado da promulgação da Constituição Federal, obedecidos os princípios desta. Analisando esse texto constitucional, nós observamos alguns fatores, que a Assembleia, quando cria ou altera a Constituição, atua não com simples poderes legislativos, mas com poderes constituintes. E o constituinte decorrente, no caso dos Estados-membros, atua dentro dos preceitos que são comandados ou que são proibidos pelo constituinte que elaborou a Constituição da República em seu todo. Relativamente aos municípios, o poder constituinte que eles possuem está referido no parágrafo único desse mesmo artigo 11 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, vazado nos seguintes termos:
Promulgada a Constituição do Estado, caberá à Câmara Municipal, no prazo de 6 meses, votar a lei orgânica respectiva em 2 turnos de discussão e votação, respeitado o disposto na Constituição Federal e na Constituição Estadual. Vários autores questionam a possibilidade de os municípios exercerem um poder constituinte. Porém, defendemos a tese de que eles podem sim trabalhar imbuídos desse poder constituinte derivado decorrente, só que de segundo grau, posto que quando o município cria ou reformula a sua lei orgânica, que nada mais é do que a Constituição Municipal, deve atuar respeitando não apenas o disposto na Constituição Federal, como fazem os estados, mas também o disposto na Constituição do Estado ao qual ele, município, se vincula. Note-se, ademais, que a atuação do poder constituinte do município é uma atuação do ponto de vista formal mais difícil do que a atuação do poder constituinte dos estados, uma vez que ele, o município, precisa aprovar a sua lei orgânica ou as modificações nessa lei orgânica por maioria de 2/3, o que em termos percentuais significa 66,67% dos votos de seus vereadores.